Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que seguem o canal Abia Yala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. O assunto de hoje, inclusive eu já vou apresentando aqui o livro, que fala sobre crimes contra a natureza. Então, o assunto de hoje é que são os crimes contra a natureza. Eu fiz aqui umas anotações. E, ó, eu estou com uma camiseta aqui que é sobre nome aos rios. Olha, que bonito, olha. Isso aqui foi cedido gentilmente pelo pessoal de Santo André, o meu caro amigo Sandro Nicodemo, que faz parte desse grupo, né? Inclusive, acho que a ver se dá para ver as costas. Não, sim, dá. Olha, né? Nome aos rios, né? Começar a colocar os nomes aos rios e a gente também tem que começar a colocar os nomes aos bois. Quais bois? Os bois da boiada, aqueles que ainda insistem em passar a boiada não apenas por cima ou por em cima da vida humana, como também da vida dos não humanos, da natureza, dos rios, das águas, dos oceanos, quanto lixo é jogado nos oceanos. Pois bem, existem tantos crimes como atos criminosos. Sujar os rios, sujar os mares, né? Envenenar a terra com agroquímicos, com glifosfato, com mercúrio, com arsênico, com actínio e tantos outros elementos químicos que, se bem estão na natureza, quando processados, se transformam em tóxicos ou tóxicos, como alguns gostam de falar. Pois bem, eu fiz aqui umas anotações, eu quero compartilhar com vocês sobre esse assunto dos crimes contra a natureza, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho muitas anotações porque é muito bom. Aqui, ó, eu faço, tenho as minhas agendas, né, com as anotações, escritos, tenho um alto enorme assim, de agendas com anotações, com coisas que eu escrevo também, que eu tenho vários textos que ainda inéditos, mas estão junto, é, ou faz parte dessa inspiração que dá não apenas a natureza, mas as lutas políticas, sociais, indígenas, né? As lutas dos povos pretos, a luta dos quilombolas, a luta dos ribeirinhos, dos povos que estão lá no Amazonas ou na Amazônia, não apenas brasileira, como também da Amazônia, do restante dos países da América do Sul, porque se você não sabe, a Amazônia ela não é apenas brasileira, ela também é colombiana, é panamenha, é venezuelana, é equatoriana, é peruana e mais. O que nós chamamos de Chaco, a partir do oeste do Paraguai, o norte, nordeste da Argentina e parte da Bolívia, e até mesmo naqueles lugares do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até mesmo o Uruguai. São todos rescaldos dessa grande biodiversidade, dessa pluribiodiversidade de humanos e não humanos que compartilhamos esse território que denominamos de América do Sul, dentro de uma territorialidade que nós denominamos de Abya Yala. Pois bem, aqui eu fiz umas anotações sobre o que ou são os crimes contra a natureza. Independente de toda ideologia política, dogma religioso, doutrina filosófica, a proteção da natureza e ou do meio ambiente trata-se de uma permanência da vida humana sobre o planeta. Ou seja, defender a vida não humana significa, ao mesmo tempo, fazer com que a vida humana continue permanecendo no planeta. Claro, alguns dirão quais humanos, né? Porque se a gente faz
o ato diário de reverenciar a natureza, de cuidar, inclusive quando a gente entra na mata. Quando a gente entra na mata, a gente tem que ir com muito cuidado e precaução, porque cada pisada que nós damos, nós estamos, sem querer, matando milhares de micro-organismos invisíveis aos olhos humanos. Mas aqui a gente não vai falar dos micro-organismos invisíveis, a gente vai falar dos crimes perpetrados por alguns humanos contra a natureza. Bom, a partir daí, tudo que se dá, ou tudo que a gente dá conta sobre a gravidade da situação, permeia a questão do meio ambiente, a crise climática, né, como eu falei antes, né, a toxicidade dos rios, do ar, dos oceanos, inclusive dentro do ambiente urbano das grandes cidades, porque não se tem qualidade de vida. Quando o conceito de qualidade de vida começa a ser discutido nas grandes e pequenas cidades e também nas zonas rurais, vai mudar a situação, porque as pessoas vão começar a tomar consciência. Né? É, então, aqui nós estamos falando, por exemplo, esse aqui. Eu escrevi, há muitos aspectos no que supõe a supressão da vida humana. Pode ser dada também por exercício de confinamento e ou aniquilação, assim como pode dar-se através da negação de alimentos e da toxicidade social. Mas percebemos que todas essas instâncias que configuram de um ponto em direção ao outro no arco da vida, a negação, a afirmação e, de novo, a negação. Isso aqui é muito importante porque essa ida e volta da afirmação e da negação parecesse que ela é só filosófica, dentro da história, e inclusive dentro da filosofia da história. Mas resulta que, quando a gente fala de meio ambiente, da natureza, existe uma negação. E essa negação é achar que a natureza é lá e nós estamos cá e que tudo que acontecer lá não vai repercutir cá. Mas quando começa a repercutir, o que fazem os negacionistas, por exemplo? Eles não apenas negam a ciência ou afirmam o terraplanismo, como ao mesmo tempo eles negam-se a si mesmos a sua permanência na Terra mediante as leis naturais, que não mais as leis humanas. Se eu estou conversando aqui com vocês, é porque há uma lei que permite que eu esteja vivo, consiga me sustentar, princípios de preservação, de conservação, e ao mesmo tempo eu possa ou tenha condições de transmitir esses conhecimentos. Tá vendo? Mas percebemos que todas essas instâncias que confirmam, essa parte eu já li, desculpa aí. A toxicidade social dá-se pela péssima relação humana, relação social e relação política. Três tipos de relações permeiam nossa sobrevivência dentro da sociedade. As relações humanas são as relações por sentimento, por emoção, relações consanguíneas, amizade, amor, carinho, afeto, etc. e tal. As relações sociais são relações entre coisas, entre objetos. E as relações políticas são as relações que nós temos com os outros seres humanos que não fazem parte da nossa urbe, pode dizer assim, né? Do nosso meio, mas que estão aí. Mas se a gente não pensa que essas relações políticas também dependem das nossas ações, essas relações políticas são tóxicas, ou ruins, péssimas, dúbias. Né? E as relações entre coisas, a única coisa que inclusive faz é alavancar essa relação que nós temos com outras pessoas que não tem nada a ver conosco, no sentido de relação humana, sentimentos, emoções, relações consanguíneas, minhas filhas, meus pais, meus tios,
tataravós, inclusive as nossas ancestralidades, como indígenas, eu mesmo, como Papuche, eu tenho minhas relações com os meus ancestrais. E assim eu devo ter minhas relações também humanas, políticas e sociais. Lembremos que todos estamos sobre o jugo da lei e da norma. Supôs que, quando transgredida a lei e a norma, a sanção que venha vem junta. Portanto, nas três relações supracitadas, há leis, normas, códigos, estatutos, normativas, etc., 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 que restringem ou restringiriam certos atos tidos como incompatíveis com uma relação saudável. Mas e a nossa relação com a multidiversidade existente? É uma pergunta que eu faço aqui dos meus escritos, através dos meus estudos, e essa pergunta eu deixo em aberto para vocês também. Vão refletindo aí. Estamos rodeados de seres invisíveis aos olhos e milhares de formas de existência, que não é simplesmente humana, ligados todas e todas às pluriformidade da existência e da própria existência humana. Assim como existem, né? Por isso que eu discuto muito a questão do Estado plurinacional. Algum dia alguém vai me ouvir, vai me chamar para dizer: "Ô, Ludwig, vem aqui explicar o que é o Estado plurinacional e por que o Brasil já deveria ser, aliás, desde os anos 70, já deveria ser um Estado plurinacional, deveria ser um Estado ecológico, que defenda essa pluridiversidade, essa pluriformas, pluritudo que existem. Porque a gente vê uma árvore, e nessa árvore também existem milhares de formas de vida totalmente diferentes. Aquilo que se pensa que a árvore é só uma árvore que tem folhas, galhos, que tem células eucarióticas e tudo. Não, tem milhares de formas que fazem com que a própria árvore se mantenha incólume. Ora, será que basta qualquer normativa para impedir que a objetivação desnecessária para com a natureza seja disposta à disposição, principalmente por aqueles que desejam o controle, bota aspas aí, controle, né, da vida interplanetária em termos de totalidade? E aqui começa algo interessante, que é uma breve história sobre a defesa da natureza dentro do âmbito legal. E essa é a centralidade desse nosso encontro de hoje. Nós temos a Lei 7.347 de 1985. Vão aí que eu vou colocar nos comentários, vou colocar aí para vocês lerem, para vocês, né? Essa lei, a 7.347 do ano 85, regula a ação civil pública. Foi a primeira forma que juristas brasileiros tentaram impedir, né, contravenções relacionadas ao meio ambiente. Sua evolução tem sido lenta, porque os impedimentos e as interdições têm sido, e ainda são realmente incontornáveis. Quais são essas interdições? Vamos lá. Corrupção, favoritismo, tráfico de influências, toma lá da cá, e a subalternização da esfera jurídico-política para com aqueles que possuem cacife e patrimônio. Aqui eu vou me deter numa situação que está acontecendo aqui onde estou, aqui no Ceará, nos arredores da cidade de Fortaleza. Já ouviram falar da calcinicultura, que são os viveiros de camarão? Pois bem, um dia chegaram uns senhores dizendo: olha, nós vamos levar progresso, desenvolvimento para as pequenas comunidades empobrecidas, miserabilizadas do Estado, ou que o Estado do Ceará é um Estado abandonado, né? Convenhamos. Eu estou aqui, eu estou vendo o abandono, o desamparo do Estado do Ceará. Sim, das comunidades. Eu estou aqui Beberibe, eu estou aqui em Cascavel, que são municípios a 40, 50, 60 quilômetros de distância.
E esses tios aí que instalaram esses viveiros de camarão, sabe o que que eles fizeram? Sabe o que que eles fizeram? Soterraram tudo, mexeram com tudo, não pediram licença nem para as comunidades que moram aqui, para os indígenas, os pescadores, os quilombolas, não pediram licença, eles chegaram e arrebanharam e passaram um rolo compressor. É grave o que acontece aqui, gravíssimo, já leva mais de 10, 15, 19 anos. O povo tentando lutar para tirar esses caras, mas eles conseguiram serem lobistas dentro da política local, dentro do governo do Estado, né, como o governo do Centrão, sempre Centrão à direita. Então, eles conseguiram o espaço que eles queriam. E ninguém pode dizer nada, porque eles estão cheios da grana, porque compraram imóveis, porque instalaram resorts turísticos, compraram prédios na praia de Iracema, e por aí vai, bolinhas, a minha denúncia. Pois bem, a Constituição Federal de 1988 trouxe significativo avanço no que tange à proteção ambiental. O artigo 225, eu vou colocar aqui nos comentários, para vocês aí clicarem e começarem a ler. Porque se vocês não leem a Constituição, como que vocês vão se defender? Como que vocês vão exigir que sejam promulgadas as leis mediante esses dispositivos constitucionais para defender não apenas os pescadores, os ribeirinhos e as comunidades que moram ao redor das praias, dos rios, dos lagos, sino para que você também se defenda. Contra quem? Contra esses personagens, para não dizer, né, alguma palavra aí que o algoritmo vai me... que eles chegam de um dia para o outro e só porque eles têm um cacife, eles vão, montam os viveiros deles, ganham uma puta grana, compram o juiz local, compram o prefeito, compram a Secretaria de Meio Ambiente e se acham os bambambam da vida. Olha só como funciona. Mas, vamos lá. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum, né? Do povo soberano, que o povo é o único soberano, não é o Estado, não é o juiz local, não é o juiz de paz, não é o prefeito, é o povo, vocês, todos, todos. Por sua vez, o artigo 5º do capítulo 73 elevou a proteção ambiental à categoria de direito fundamental de todo cidadão. Isso aqui é importante e eu vou colocar aqui para vocês lerem. No inciso 1º do artigo 225, a lei maior com maiúsculo ou em maiúsculo, objetivamente traçou as regras a serem obedecidas pelo poder público para assegurar a efetividade de tais direitos. No inciso 3º, expressamente, os infratores das normas de proteção ao meio ambiente, sejam pessoas físicas ou jurídicas, estarão sujeitos a sanções penais e civis e administrativas. Esse grau de mudança corrobora os anseios de uma grande parte da sociedade que, por força dos acontecimentos, entanto, crise climática, crise ambiental, e vai, que tem crise... Desde que Colombo e Cabral e todos os restos viram com suas caravelas, só se fala em crise porque a América Latina é uma crise constante, 24 horas de crises, qualquer ano, em qualquer governo. Sensibilizaram as pessoas com uma maior consciência ecológica e então nasce, entra em cena, mise en scène, como se diz em francês, o pressuposto da qualidade de vida. Olha, nível urbano e nível rural. Qualidade de vida. Pouco ou nada se fala de qualidade de vida. As pessoas que vivem nas grandes cidades pensam que qualidade de vida é ter 3 carros na garagem, é ter não sei quantas Smart TV pendurados nas paredes, acham que tem uma geladeira cheia de comida que acaba jogando fora é qualidade de vida.
acham que ter não sei quantas câmeras de segurança e muros de 2 metros de altura e grades de ferro é qualidade de vida, o que é uma grande mentira, é uma falácia. Não faz senão repetir e reproduzir o sintagma da propriedade privada, que isso vem desde o Império Romano. Aliás, eu vou fazer um vídeo um dia desses para falar o que é propriedade privada, porque as pessoas não sabem, gente. A pessoa acha que compra um sítio, é meu, é meu. Não, a propriedade privada tem pressupostos, se concebe, inclusive, mediante discursos religiosos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é o Pai? É o Executivo. Quem é o Filho? É o Legislativo. E quem é o Espírito Santo? É o Judiciário. Olha, eu estou dando umas pistas aí para vocês ficarem alertas, espertos, como dizem os cariocas. Por muito tempo, a inovação jurídica não passou como norma programática. Pro, adiante, lá, talvez, quiçá, gramática. Ou seja, tem que acontecer alguma catástrofe, eu vou falar aqui com todas as palavras, tem que acontecer alguma merda para as pessoas disserem, é verdade, nós estamos na crise climática. E mesmo assim tem gente que continua negando. Lembra que eu falei antes? Negação, afirmação e negação de uma afirmação. Tem gente que continua negando que não temos crise climática. Vejam o que aconteceu lá no litoral norte paulista. Já vamos falar sobre isso. Então, isto é, pretérito futuro, norma programática, pretérito futuro da promulgação de leis que atissem o ensejo de punição a infratores dentro do âmbito meioambiental. Nós estamos falando sobre isso, natureza, meio ambiente, ionosfera e por aí vai bolinhas, né? Como a contradição entre o que é legal e o que é legítimo permeia toda a literatura jurídica, fica claro que sempre se espera que haja, acabei de falar, inclusive eu mesmo escrevia, aqui eu mesmo escrevia, começar a tomar, querem que haja uma tragédia para começar a tomar as rédeas do assunto sobre as crises climáticas, ambientais, dos rios, dos oceanos, e aquela coisa que eu acabei de falar que acontece aqui, onde estou, com esses tios aí que viram instalar essas balsas de camarão, que vão para a China, vão para a Rússia, vão para a Europa, para os Estados Unidos, e para o povo só ficam os despojos e o envenenamento geral dos rios, dos banhados, dos mangues e da própria praia. As praias são todas poluídas aqui no Ceará, gente. Pelo amor de quem quer que seja, vamos acordar, abram os olhos. Pois bem, vamos seguir. No Brasil, em 15... perdão, no Brasil, como em quase toda a América Latina, para variar, né? A gente não sai da Idade Média ainda, né? A situação se repite como se um eterno retorno do recalcado. É interessante, inclusive é mais. Na verdade, o eterno retorno, né, segue se usando como base o juridicismo romano. Gente, se vocês começam a pesquisar Ulpiano, Justiniano, Celsius e Vinícius, que são os que começaram a escrever isso que nós conhecemos como direito romano e que ainda está em voga, inclusive aqui no Brasil, eles lá também fizeram o quê? Negaram certas questões que já aconteciam. E mais, tem um histórico aqui que a questão meioambiental é muito mais antigo do que tudo isso que está se falando agora. É muito mais antigo. Já vou chegar lá, já vou chegar lá. Calma aí, calma, calma. Então, é o perpétuo recalque e recalque que se traduz em monotonia constante, monotonia jurídica, monolítica, né? E concomitante com a lentidão dos legisladores e dos juízes que deveriam estar
zelando, prendendo com punições exemplares todos aqueles e aquelas pessoas físicas, jurídicas, que atestam sua proficiência no quesito destruição massiva da natureza, do meio ambiente e da terra. Porque não se destrói apenas a natureza, o meio ambiente onde estamos e a terra, o solo, aqui onde eu estou pisando, a superfície. Se destroem os três ao mesmo tempo. Porque quando se derruba uma árvore, não é apenas a árvore que vai embora todos os micro-organismos que eu comentei um pouquinho antes, que fazem com que essa árvore fique incólume, mata os passarinhos e mata a terra também. Os passarinhos fazem parte do meio ambiente e pode matar elefante, zebra, cachorro, gato, inclusive pessoas, porque se a árvore cair em cima de alguém, esmaga. Vocês estão vendo as voltas que tem a questão meioambiental, socioambiental, política ambiental, como vocês querem chamá-lo? Tem muita coisa, mas vocês precisam ficar atentos, porque agora não é uma questão de esquerda, direita, se é o centrão, se é de cima, se é de baixo, se é Deus, o diabo, na terra do sol, e Glauber Rocha. Não, gente, é uma questão de vida ou morte. Então, tem a ver com todos e cada um de nós e de nossas, de nosses. Vamos lá. Da norma programática pautados nos recintos onde se discutem esses temas, surgem, pois, as leis 7.802 de 89, que eu vou colocar ali nos comentários, para você clicar em cima e começar a ler essa porra, caramba. E 7.804, também de 1989, sobre crimes de poluição e mau uso dos agrotóxicos. Pois bem, acabei de falar como se destrói a terra, ou seja, a superfície onde nós estamos. E está claro, porque eles mesmos já estão colocando aqui, e isso aqui não é invenção minha, não, está aqui, ó. Aqui, está aqui, ó. Está aqui, ó. E ainda deve ter algo mais atualizado ainda. E tem mesmo, e eu vou colocar nos comentários, vocês vão clicar em cima e vão ler, sim, senhor. Vamos lá. No direito penal, no que toca ao meio ambiente, a primeira providência legislativa que se tem notícias falando sobre um breve histórico sobre a defesa da natureza em função dos crimes contra a natureza, o meio ambiente e a terra e o solo e o subsolo e o lençol freático e a mata ciliar e patati patatã. Nós temos a primeira edição que é da época do imperador Dom Pedro I, né? Foi a 1º de outubro de 1828, denominadas posturas municipais. Posturas municipais. No artigo 66, olha só, 66, ainda bem que, né, deliberava sobre a limpeza e conservação das fontes, aquedutos e águas infectas em benefício comum dos habitantes. Eu vou colocar ali também para vocês qual que era a intencionalidade de Dom Pedro para essa postura municipal, um tipo de regulamentação que existia no século XIX durante a monarquia dos Bourbon, né? Porque eram os Bourbon, as grandes famílias, né? Tinham os Habsburgo lá na Europa e os Bourbon, né? Os Bourbon se apoderaram do que hoje conhecemos como América Latina e impuseram suas normativas baseadas no direito romano. Continuamos. O Código Criminal de 1830 tornou crime o corte legal de madeiras, artigos 178 e 257. Em 1886, os incêndios e as queimadas foram considerados crimes especiais. Lei 3.311, de 14 de outubro de 1886. Em 1934, surge pela primeira vez o Código Florestal, que, dividindo as infrações penais em crimes e contravenções. Crime é uma coisa, contravenção é outra. Vão lá no Wikipedia, o que é contravenção, o que é crime. Vai lá, pesquisa.
A internet é boa não somente para jogar joguinhos e mulher pelada e não sei o que coisa tem, para conhecimento também, para vocês, que não venha qualquer um e é para vocês ficarem atentos, atentes, atentas. Vamos lá. A vigência do novo Código Penal e da Lei de Contravenções Penais em 1940 alterou todo o sistema já subscrito e conveniado pelo poder público desde a Lei de Repartição de Terras de 1850. Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer como deu-se a Lei de Repartição de Terras de 1850, que foi uma jogada, digamos assim, mágica da monarquia, que estava a serviço dos Bourbon, né, das famílias dos Bourbon, os borbônicos, né, borbônicos, né, com acento circunflexo. Né. Não confundir com a peste bubônica. Borbônico é uma coisa e bubônico é outra. Vamos lá, continuamos. Ou seja, entre 1850 e 1940, aqui uma observação muito específica que eu faço aqui. Preste muita atenção. Entre 1850 e 1940, a destruição ambiental já era colossal, em virtude que leis promulgadas só vieram a se estabelecer após muitas brigas e confusões. Teve que passar todas essas décadas e aí os espertinhos de plantão se aproveitaram da circunstância, vamos cortando árvore aqui, mexendo com as terras lá, desviando rios e por aí vai bolinhas, né? O Código Florestal, por exemplo, dispôs parágrafos expressos sobre incêndios dolosos e culposos, entre aspas, incêndios dolosos e culposos. O que quer dizer isso? Aquele que faz de a propósito, mete fogo, né? Lembremos o que aconteceu no governo anterior, desde 2020, com as queimadas no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado. É, pois é, né? Vamos lá, né? Pois bem, o que foi disposto na nova lei penal revogou o sentido contido na lei florestal. Em 1965, de 1940 a 1965, aí nós temos uma temporalidade dos espertalhões, né, para, né, naquele toma lá da cá, essa terra é tua, vai lá, vê o que você faz. Aí começaram a mandar embora os povos originários que estavam em muitas regiões do Brasil, né, surgem os primeiros subúrbios, as primeiras periferias, as favelas, os morros cariocas e por aí vai bolinhas, né? Fiquem atentos, vocês estão vendo como os fluxos e contrafluxos, eles se ligam entre si? Vamos lá. Em 1965, os conteúdos foram se aproximando ao horizonte procurado e passou-se a tratar ilícitos florestais e desacato à autoridade florestal como crimes graves. Na realidade, manteve-se a posição anteriormente adotada, ou seja, a lei especial em maiúsculo, né, cuidou apenas das contravenções e os crimes permaneceram regulados pelo Código Penal. Código Penal de 1940. O anterior foi aquele que o Nina Rodrigues, né, estava ali. Lembram do Nina Rodrigues? Eu não queria nem lembrar desse sujeito, mas, enfim, apareceu porque a gente está falando do Código Penal. Aí, né, galera, é foda, né? Vamos lá. Viram a Lei de Proteção da Fauna, vulgarmente conhecida como Código de Caça, contendo apenas contravenções, e o Código de Pesca, o Decreto-Lei 221, de 28 de fevereiro de 1967, época da ditadura, ou quase ditadura, né? Quase, porque as ditaduras militares não vieram numa bola de fogo, sempre tem uma prévia e eles vêm articulando e arquitetando e fazendo traços e desenhando e cartografando e aquela coisa toda, típico das ditaduras militares que nós vivemos aqui na América Latina, né, para variar, né?
Pois bem, e chegamos então à Lei 7.655, de 12 de fevereiro de 1988. Vocês estão vendo? 3 temporalidades onde houve lapsos, e esses lapsos foram aproveitados por quem? Por aqueles que hoje continuam destruindo o meio ambiente e colocam esses viveiros de camarão, o outro mete fogo na Amazônia, o outro expulsa os Guarani Kaiowá, e o outro mete soja e mete cabeça de gado, e o outro compra a praia de Jericoacoara. É privado, daqui a pouco vamos ter um pedágio. Na praia de Jericoacoara, aqui no Ceará. Gente, que mundo que nós estamos, pelo amor de quem quer que seja. Aí vem um código de caça e de pesca, criando figuras criminosas. Aqui, figuras criminosas não é figura que a gente vai... Não, não, são os supostos protagonistas de certos atos delitivos contra o meio ambiente, a natureza, a caça, a pesca, a flora, a fauna, etc, etc, e vai bolinhas. Agravou as penas, tornaram seus crimes inafiançáveis e teve reações violentas em função do desacordo com a própria realidade brasileira. Claro, porque quem são os que estavam comandando em toda essa... nessas datas que eu coloquei aqui? Os velhos latifundiários que, inclusive, fizeram com que os militares apoiassem os latifundiários, e houve um casamento entre os latifundiários e os militares. Então, isso aqui é nosso e não vou mandar ninguém para aquele lugar, mas... Né? E assim vai, né? Pois bem, se criam essas figuras, né, criminosas. Agravam-se as penas, né, crimes inafiançáveis, e as reações foram violentas. E aqui já temos essa segunda brecha, né, deixada pela inoperância da tal legalidade. Né? Entre 1967 e 1988, a devastação foi pior, e muito pior, do que na etapa de 1850 a 1940. Por quê? Porque aí entrou a ditadura militar, ou as ditaduras, e aí, então, foi aquela coisa, passa por aqui, mete bronca lá, e olha, e aí a gente vai fazendo, né? E vai colocando a sujeira embaixo do tapete. Né? Pois bem, quem protestavam contra esses dispositivos? Eram empresas e pessoas ligadas à pesca, ao corte de madeiras, à caça. Olha, qualquer semelhança com a nossa atualidade não é mera coincidência. Eu acho que esse é o melhor título que eu posso encontrar para esse nosso encontro. Qualquer semelhança com a realidade atual não é mera coincidência, em se tratando de crimes ambientais. Promulgada a Constituição Federal, previu o crime ecológico no inciso 3º do artigo 225. Eu vou colocar aí, galera, para vocês clicarem em cima e começarem a ler. Porque se vocês não leem, vão achar que eu estou contando historinha. Não é historinha, não. Está ali. E muitas pessoas morreram, prestem atenção, muitas pessoas morreram para que essa Constituição esteja a baila, inclusive até os dias atuais. Mesmo com os desagrados que aconteceram, principalmente desde 2013 em adiante, mas a Constituição está aí. E vocês que são soberanos, vocês têm que fazer valer. A Bíblia do soberano é a Constituição. A Bíblia do povo, em termos de relações políticas e também sociais, é a Constituição. Vamos lá. Previu, então, veio à tona a Lei 7.802, de 89, vou colocar ali nos comentários, que trata dos crimes ligados aos agrotóxicos, e a Lei 7.804, de 1989, que trata dos delitos de poluição. Sabe o que eu estava pensando? Quando eu estava lendo esse livro aqui, eu pensei, se lembram desde que Ford, lá pelo 1920, né, ele começou a produzir carros em série?
Se lembram quando a gente era criança? Bom, para quem está acima dos 50, 54, 60, como os carros poluíam antigamente. Vocês viam, inclusive em qualquer capital daqui da América do Sul, Santiago do Chile, Buenos Aires, São Paulo, Rio de Janeiro, Bogotá, os carros, o escapamento, olha, era uma coisa impressionante. A poluição atmosférica nos grandes centros urbanos, junto com as indústrias, as fábricas fumegantes e tudo isso, era uma coisa impressionante nos anos 70, nos anos 80. Você acha que alguém foi preso? Ninguém foi preso e contaminaram para. Pois bem, continuamos aqui. Estávamos sobre a poluição, né? A situação, no entanto, continua abjeta, isso aqui são palavras minhas, indesejável e vergonhosa. Por quê? Porque o problema ecológico não se faz sentir com seriedade, intensidade e respeito que deveria dar-se. Inclusive, eu vou colocar um livro aqui que se chama Máfia Verde. E sabe o que é? Que tem um monte de ONG aí que, em nome da sustentabilidade, e que vamos limpar não sei o quê, e que a ecologia, e que o meio ambiente, que coitado dos povos originários, e os caras estão captando recursos, eles fazem captação de recursos, não é recurso que vão mandar um fusquinha para o cara com 2 pás e uma picareta. Eles mandam dinheiro, que é dinheiro público, manda para um monte de ONG que estão por aí, que eu já sei, inclusive, quem são, mas eu não vou falar aqui porque eu não sou um delator, não. E se utiliza esse dinheiro para interesses particulares, individuais, pessoais. Então, tem muita ONG, não apenas no Brasil, no mundo inteiro, que nessa tal de sustentabilidade, sim, que vamos cuidar não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e eles acabam desviando dinheiro para questões individuais, para interesses particulares, e nós ficamos a ver navios. Eu vou colocar o livro aí, Máfia Verde, e vocês vão ler, vocês têm que ler, gente. A leitura, olha, a gente não pode fazer luta política, social, indígena, indigenista, defesa do meio ambiente se a gente não bota olhos na leitura, porque os livros nos ajudam, tal qual também a vida prática nos ajuda. Vamos lá. Já falei, né, sobre que a situação ambiental continua abjeta, inclusive porque não são promulgadas essas leis, e às vezes quando são algumas figuretas daí, né, que vocês já devem ter visto, acusadas porque contaminaram não sei o quê, porque a empresa petroleira não sei quanto, no Peru estão roubando cobre, o ouro, na Argentina, lá com vaca muerta e a questão do gás, e no Chile, devastando todas as árvores, todos os bosques da região sul do Chile, e o que está acontecendo no Peru, e as mortes dos indígenas na Colômbia e no Equador, tudo isso tem a ver com as mesmas empresas que se dizem que são proprietárias da América Latina e se utilizam de uma narrativa teológica religiosa. Seria bom ler Ética em Spinoza, vocês vão entender o que é essa relação teológica religiosa com o sentido jurídico que nós conhecemos, que também vem do direito romano. Seria bom, olha, falta leitura aí, viu? Falta leitura. Já estou sabendo. Aqui vem uma coisa interessante. Desde o Código de Hammurabi, lá no que chamam Antiguidade, né? O Código de Hammurabi, Hammurabi era um rei que dizia: o melhor governante é aquele que dá de vestir ao nu, dá de comer ao faminto, dá de beber ao sedento e dá uma balsa para o desamparado, porque ele estava perto do baixo rio Nilo. Então, quando vinha nas cheias, que são alagados ou banhados, manguezais, quando vinha cheias, as pessoas pobres sofriam e ficavam sem casa. Então, Hammurabi, um grande rei que vocês... Vamos lá no Wikipedia, gente. Eu não vou dar tudo em bandeja aqui, não. Né? Vamos lá.
O Código de Hammurabi, até os dias atuais, passando pelo direito romano, acabei de falar, né? A Idade Média é europeia, porque o único lugar que existiu a Idade Média é na Europa. Nós estamos vivendo. A América Latina, ela é rescaldo dessa Idade Média, rescaldo daquela União Ibérica que durou até 1640 e que foi o fim da Idade Média portuguesa. Portugal foi o último país a se livrar desses séculos e séculos, séculos de obscurantismo e ignorância. 13 séculos de Idade Média. O Portugal, em 1640, consegue se libertar desse tenebroso, escabroso tempo. Pois bem, vamos lá de novo. Desde o Código de Hammurabi, ou Hammurabi, até os dias atuais, passando pelo direito romano, a Idade Média europeia, a Magna Carta de João Sem Terra, vai lá no Wikipédia para saber quem foi o tal de João Sem Terra, e o direito ecológico americano, americano dos Estados Unidos, América para os americanos, lembra? Lembra? Sempre existiu a preocupação com o meio ambiente. A incipiente disciplina ecologia, que surge no século XIX, onde se estabelece a interrelação de organismos vivos entre si e com fatores físico-químicos do meio ambiente, criando então a famosa teoria de Gaia com James Lovelock. E eu vou fazer um vídeo falando o que é a teoria de Gaia de Lovelock, com suas críticas, porque no século XIX começa essa disciplina ecologia, mas é muitíssimo incipiente. Então, é claro que a obra de Lovelock pode ser criticada, pode ser, inclusive, contraditória, muitas coisas, mas foi ele que deu o pontapé inicial para que as pessoas começassem a pensar de que a nossa nau, que chamamos de Terra, ela está interconectada às 24 horas do dia e não precisa nem de internet, porque ela já sempre esteve, sempre foi assim, desde as suas eras geológicas. Inclusive, eu vou fazer um vídeo para falar o que é geologia. Vamos lá, esse tal de pai da geologia, o tal de Lyell, esses nomes esquisitos desses anglo-saxões. Pois bem, bom, com todas as suas críticas, contradições, porém, o ponto de partida que faz com que o ser humano comece a compreender, acabei de falar antes, eu não preciso nem escrever para mim mesmo, comece a compreender tudo o que tu fizerdes com a natureza, o meio ambiente e a terra repercutirá ou terá ressonância em ti e em teus descendentes. Essa frase é minha, eu mesmo escrevi. E é uma sentença. E com isso aqui eu termino. Tudo que tu fizerdes com a natureza, o meio ambiente e a terra, repercutirá ou terá ressonância em ti e nos teus descendentes. Paro por aqui. Muito bom. Auetekatu. Bom dia, boa noite, boa tarde, e por que não boa madrugada? Deem um like, compartilhem esse vídeo. Se alguém quiser ajudar financeiramente também, porque a minha situação está bem difícil, mas principalmente, por favor, ponham um pouco os olhos nos livros, por favor, pelo menos para que vocês vejam que aqui não é fake news, não, aqui a gente lê, aqui a gente estuda, ó, aqui tem um monte de coisa aqui para ler, olha, anotações, um monte de anotações, eu pego um papel e já vou... A gente não está de brincadeira, gente. Tudo bem? Compartilhem esse vídeo, acrescentem, comentem, critiquem, façam o que vocês quiserem. Falou para vocês. Muito obrigado.